Olá, muito bom dia. São 6h02 e nós já estamos ao vivo. E a Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Calcana, que prendeu pessoas envolvidas no esquema de desvio de recursos federais que iriam para a Tefé. Vamos saber mais detalhes dessa operação na reportagem da Thea Morel e do Pedro Bala. A empresa RBR Construções tem esta casa, na zona centro-oeste, como um dos endereços de funcionamento. Mas não há placas ou qualquer identificação. O grupo é apontado como um dos investigados pela Polícia Federal, que colocou em prática, hoje, a Operação Calcana. A investigação aponta que de cerca de R$500 mil repassados pelo programa Calha Norte para obras em Tefé, cerca de R$220 mil tiveram um destino suspeito. O dinheiro foi sacado, mas as obras que deveriam ter sido feitas no município não saíram do papel. O que levou realmente a polícia e a investigação a acreditar que isso pudesse estar acontecendo? Primeiramente foi o fato de mais da metade do contrato ter sido repassado e praticamente nada da obra ter sido realizada. Em segundo lugar foi o fato do dinheiro que ter sido repassado, 50% dele foi repassado por uma empresa de um homem só que não tem a menor capacidade de construir nada efetivamente. Os delegados federais informaram que 4 pessoas foram presas, 6 foram conduzidas pelos policiais para esclarecimentos e 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Parte dos mandados da Operação Calcana foram cumpridos no município de Tefé. Os policiais federais estiveram na sede da prefeitura daquela cidade e também na Secretaria de Infraestrutura para coletar documentos e algumas provas essenciais para o caso. Essa investigação começou em setembro deste ano, mas a operação teve que ser antecipada porque a Polícia Federal descobriu que algumas provas importantes estariam sendo eliminadas pelo grupo responsável pela suposta fraude. A partir de agora, todo o material que foi coletado, que foi resgatado, que estava sendo ocultado ou destruído pelas empresas, ele vai ser analisado, vai ser periciado pela Polícia Federal e a partir dessa análise a gente vai poder aprofundar nas investigações para saber qual foi o destino dado ao dinheiro, outras pessoas eventualmente envolvidas e etc. E nesta quinta-feira, condutores de ambulâncias e técnicos de enfermagem fizeram uma manifestação exigindo o pagamento de salários atrasados. Eles são funcionários de empresas investigadas por desvio de verbas da saúde no estado. Vamos ver. 3 meses. Esse é o tempo que os funcionários da empresa Salvari, que presta serviços para a Secretaria de Saúde do Estado, estão sem receber os salários. Essa não é a primeira vez que eles se reúnem para tentar uma solução para o problema. Nós já tivemos por diversas vezes em reunião com o secretário, em manifestações também, pedindo apoio, já falando antecipadamente do que poderia acontecer. E nada foi feito. Hoje chegou a gota d'água. Essas pessoas estão com suas pensões alimentícias em atraso, estão com seus aluguéis de casas em atrasos. Estamos passando por falta de pagamento com vale transporte, alimentação, prestação atrasada. O filho pede uma coisa, não tem como dar. Tem colegas nossos que estão gestantes e a única previsão que dão é que estão dependendo de uma juíza. Do local da concentração, os manifestantes seguiram para a Assembleia Legislativa em busca de apoio dos deputados. A resposta veio ainda no fim da manhã. O líder do governo, Davi Almeida, disse que os salários serão pagos. A ordem de pagamento de R$2.073.000 já foi feita para a Caixa Econômica Federal e o mês de agosto desses servidores da Salvari e da Total Saúde já estará na conta deles da Caixa Econômica já amanhã, na sexta-feira. Em mais 10 dias, a informação que eu trago do governo é que o pagamento de setembro também vai ser regularizado e vai ser quitado. Para o presidente do Sindicato dos Condutores de Ambulância, o pagamento de apenas 2 meses de salários não é o suficiente para resolver a situação dos trabalhadores. A nossa preocupação é essa empresa retirar todas as ambulâncias e aí deixar as famílias sem saber o que fazer. É o único patrimônio da empresa, porque o resto é tudo alugado. Ela pode entregar os patrimônios alugados e recolher na calada da noite os únicos patrimônios palpáveis para pagamento desses direitos trabalhistas. E aí esses funcionários estarão verdadeiramente abandonados.
É uma declaração vergonhosa, né? A gente ouviu dizer hoje, já dia 21 de outubro, que o salário do mês de agosto desses profissionais vão ser pagos. É um atraso muito grande, injustificável. Agora a empresa Salvário teve seus bens bloqueados, que está sendo investigada na Operação Maus Caminhos, mas o governo já assinou um contrato, né, um acordo com o Ministério Público, se comprometendo em assumir esse serviço. E nesse contrato ele se compromete em executar o serviço, usar os funcionários que trabalham nessa empresa até que seja feita uma nova licitação. E se compromete também em pagar os salários retroativos desses profissionais da saúde. São pessoas que trabalham para salvar vidas diariamente, estão sem receber os salários desde julho. É muito tempo. A gente espera que isso se resolva de acordo com o líder do governo. Hoje o salário de agosto vai ser pago, daqui a 10 dias o salário de setembro, e que outubro não atrase, né? Porque imagina um trabalhador se dedicar tanto e no final do mês não poder pagar suas dívidas, não poder pagar o seu aluguel, ser despejado de casa porque não tem mais como arcar com as despesas. É uma situação muito complicada e a gente espera que isso se resolva logo. E órgãos de defesa do consumidor prometem intensificar as fiscalizações em postos de combustíveis. Eles querem evitar que os clientes sejam surpreendidos com aumentos inesperados por conta da nova política de preços da Petrobras. Vamos conferir. Quem passa pelos postos de combustíveis em Manaus já deve ter percebido que a maioria reduziu o preço. A gasolina comum saiu de R$ 3,59 para R$ 3,39 o litro em média. Reflexo da redução de preço nas refinarias. Mas, de acordo com os órgãos de defesa do consumidor em Manaus, nem todos os estabelecimentos seguiram a medida. Houve uma redução de custo, esse custo também tem que ser sentido pelo consumidor. Existe sim a questão do livre comércio, desde que respeite também o direito do consumidor. O Procon Manaus vai ficar acompanhando e verificar o quanto essa redução vai ser mantida. Outro objetivo da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal é evitar que os clientes sejam surpreendidos com aumentos abusivos. Nós queremos garantir que essa redução realmente seja sentida no bolso do consumidor. Essa reunião, como eu falei, ela tem um caráter preventivo e nós estaremos nas ruas tentando evitar qualquer tipo de abuso que possa significar um desrespeito ao direito do consumidor. Nós vamos unir forças, né? Não somente com a comissão daqui da Câmara, mas também com o Procon, de tentar evitar essa surpresa depois para o consumidor, de que ele esteja acostumado a ir no posto, ver que está barato o preço e depois ser pego de surpresa com um aumento muito grande. A partir de agora, a fiscalização vai ser intensificada. O Procon também faz um alerta. Os postos não podem fazer diferenciação de preço à vista ou no cartão sem avisar. Se é somente a dinheiro, mas tem que informar. Se não estiver informado, não pode, presume-se que o valor é o mesmo de à vista, não é? Então, aí está incorrendo em erro. E é propaganda enganosa, e propaganda enganosa é crime perante o Código de Defesa do Consumidor. Cabe ao cliente também fazer essa fiscalização nos postos de combustíveis. Se, por exemplo, você vai abastecer, chega na hora, vai passar o cartão e o preço muda, é um preço diferente à vista, é um preço diferente no cartão, você tem que levar essa denúncia ao Procon Municipal, ao Procon Estadual ou aos órgãos de defesa do consumidor, as comissões, para que esse posto seja vistoriado e para que isso não aconteça. Eles até podem fazer essa diferenciação de preço, mas é preciso comunicar, é preciso ter uma placa, algo que indique que você vai ter que pagar à vista para conseguir aquele desconto e não vai ter esse mesmo desconto caso use o cartão de crédito. Outra proibição que o Código de Defesa do Consumidor prevê é que não pode se estipular um valor mínimo para você passar o seu cartão. Ninguém é obrigado a vender no cartão de crédito, mas a partir do momento que você vende, você não pode estipular se vai ser a partir de R$20, a partir de R$30. Se o cliente quiser passar R$1, ele pode. É claro que tem que ter bom senso, né? Mas o cliente ele tem toda a autonomia para passar o quanto ele quiser e nenhum estabelecimento comercial pode estipular valor. Se você identificar algo desse tipo, pode procurar os PROCONs da cidade. E a Defensoria Pública do Estado está realizando atendimento jurídico no bairro Cidade de Deus, na zona norte da cidade. Questões como divórcio, união estável, guarda de crianças e adolescentes, pensão alimentícia, entre outros, serão tratados direto no ônibus que está estacionado lá na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher.
O ônibus está estacionado na frente da Delegacia da Mulher, ao lado do 13º DIP, na Cidade de Deus, Zona Norte. Todos os dias, cerca de 30 mulheres são atendidas aqui. Mas a grande maioria não tem como pagar pelos serviços de um advogado. Por isso, além da Justiça Itinerante, que está atendendo no prédio há um mês, a delegada da especializada solicitou também o apoio da Defensoria Pública. Então, essa ação ela vem trazer um presente realmente para essas mulheres e elas estão aproveitando que nós estamos tendo atendimentos de 30 a 40 mulheres por dia, só para a Justiça Itinerante e para a Defensoria Pública, para resolver esses problemas civis e familiares que ela tem. Para ser atendido no ônibus da Defensoria, não precisa ter passado pela Delegacia da Mulher. Qualquer pessoa com a documentação necessária pode resolver pendências na área de família. Como, por exemplo, ação de alimentos, divórcio, a dissolução de uma união estável se você não é casado no papel, investigação de paternidade e ações de alimentos. E também ações de registros públicos. Se tiver algum erro no seu registro, a gente também faz os pedidos de retificação. Fabiola veio em busca do direito das filhas à pensão alimentícia. Já saiu com uma convocação para o pai das crianças comparecer ali amanhã. Se houver acordo, o problema está resolvido. Simples assim. Eu não sabia que poderia, amanhã já vou sair daqui resolvida, né? Então, é prático, então? Isso, muito prático. Para mim vai ser bem melhor. E fácil para mim e para ele, ambas as partes. É quando há o consenso, tudo fica mais fácil de resolver, né? E esse ônibus daí da Justiça Itinerante, da Defensoria Pública, vai ficar apenas até hoje aí no bairro Cidade de Deus, na zona norte da cidade. E esse atendimento termina às 5 horas da tarde. Então, se você tiver alguma demanda, pode procurar o órgão, levar aí os seus documentos. As audiências não vão mais acontecer por lá, porque já encerra o atendimento hoje, mas elas serão marcadas muito em breve, em até 15 dias. A primeira audiência é marcada para tentar resolver o seu caso. E o número de casos de dengue no Amazonas quase dobrou de janeiro a setembro desse ano, em comparação a 2015. Além do combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti, a procura pela vacina contra a dengue aumentou e vem sendo uma das ações de combate à doença. O problema é que, por enquanto, esse medicamento só está disponível em clínicas particulares. Segundo o levantamento da Fundação de Vigilância e Saúde, no Amazonas, o número de casos de dengue passou de pouco mais de 6 mil para cerca de 13 mil casos neste ano. O Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, está presente em 42 dos 62 municípios do Amazonas. A maior incidência foi em Manaus, seguida pelos municípios de Tabatinga, Humaitá e Borba. Esse cenário se apresentou em outros estados do país. Então, isso refletiu aqui no Amazonas e, de fato, ele preocupa, ele nos alerta no sentido de ampliar as ações de controle e manter as ações de controle sendo executadas de forma contínua. Além de tentar diminuir a infestação do mosquito, outra medida de prevenção da doença é a vacina, comercializada no país há cerca de 4 meses. O produto é a Dengvaxia. Ela previne contra os 4 tipos de dengue. Segundo pesquisas, mesmo que o paciente tenha adquirido a doença depois de tomar a vacina, as chances de ter um caso grave reduzem até 93%. A imunização é recomendada para pessoas entre 9 e 45 anos. Para potencializar o efeito do produto, é preciso tomar 3 doses, uma a cada 6 meses. Sabe-se que a partir da primeira dose, 7 dias, 10 dias depois da primeira vacinação, o organismo começa a produzir anticorpos. Mas para que se tenha uma cobertura desejada dos estudos que foram feitos com a vacina, é preciso se fazer as 3 doses. Lembrando que, como qualquer outra vacina, tem indivíduos que não respondem 100% de proteção. E como a vacina não é disponibilizada na rede pública de saúde em todo o Brasil, em Manaus, cada dose custa quase R$300. A Dengvaxia é importada de um laboratório francês e por isso custa tão caro. Mas no Brasil, uma vacina contra a dengue já está em fase de testes e a previsão é que em 2018 a imunização seja disponibilizada no Serviço Único de Saúde. E falando dessa vacina que está sendo testada aqui no Brasil, é uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Butantan, lá em São Paulo, e já está na fase final. Inclusive, Manaus participa dessa fase final, que já é a testagem. Foi escolhido pela Secretaria Municipal de Saúde, junto com outros órgãos aqui no Amazonas, um bairro e uma policlínica, na verdade, uma UBS, onde as pessoas que acompanham, fazem o acompanhamento de saúde familiar, estão sendo medicadas. Algumas recebem a vacina já e outras um líquido que não tem nenhuma
uma substância para fazer o acompanhamento e a avaliação. Essa já é a fase definitiva para saber os efeitos colaterais desse medicamento e de que forma vai de fato funcionar para que em 2018, essa é a previsão inicial, ela já possa estar disponível no Sistema Único de Saúde. É uma prevenção muito importante porque a dengue é uma doença perigosa, mata, e vai lembrar também que tanto essa vacina que já está disponível na rede particular e a que vai ficar disponível no SUS, elas protegem apenas da dengue. Não abrange aí zika, chikungunya e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. E o destaque do Jornal A Crítica de hoje é milhões para obras em plena campanha. O orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura é turbinado em ano eleitoral. As despesas com obras chegam a quase R$500 milhão de janeiro a setembro deste ano. Você pode conferir essas e outras reportagens completas no seu celular ou tablet. É rápido e prático. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura digital do melhor jornal do norte do país. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. A Crítica Digital, mais conteúdo grátis nas suas mãos. E acompanhe agora a agenda dos candidatos a prefeito para hoje. Arthur Neto despacha na prefeitura durante todo o dia. No início da noite, grava programa eleitoral. Concede entrevista ao telejornal A Crítica na TV e tem reunião com comunitários. Marcelo Ramos, pela manhã, grava programa eleitoral e visita a fábrica do polo industrial. À tarde, o candidato tem reunião e faz caminhada no bairro de São Jorge. À noite, ele concede entrevista a uma emissora de TV e participa de reunião com comunitários da Praça 14. E ontem a TV A Crítica deu início às entrevistas do segundo turno com os candidatos à Prefeitura de Manaus. O primeiro entrevistado no A Crítica na TV foi o Marcelo Ramos, do Partido da República. O candidato do PR chegou à rede Calderaro de Comunicação com 1 hora de antecedência. Na entrevista, que durou 20 minutos, ele falou sobre alianças políticas e disse que não recebe apoio do atual governador do estado. Se ele está apoiando alguém, não sou eu. Pela relação de proximidade histórica que ele tem com o prefeito, muito provavelmente pode até estar ajudando o prefeito. Na oportunidade, Marcelo Ramos também respondeu às perguntas feitas pelos telespectadores e ainda falou sobre suas propostas, como o shopping a céu aberto, a renovação da frota de ônibus e o fim da faixa azul. Mais uma oportunidade de expor para a população o que nós temos a oferecer para um futuro seguro e de mudança e de retomada da esperança da nossa gente. E hoje o entrevistado do A Crítica na TV será o candidato do PSDB, Arthur Neto. A entrevista está prevista para acontecer a partir das 7 horas da noite. E na segunda-feira, o Manhã no Ar realiza também a primeira entrevista dessa fase do segundo turno das eleições. E será naquele mesmo formato que você acompanhou no primeiro turno. A Daniela Sayag já estará por aqui, eu estarei lá no estúdio da Rádio A Crítica. A Aruana Brianese, André Alves e Dante Graça também participam dessa entrevista. E por ordem de sorteio, foi definido que o primeiro candidato a participar da entrevista já na segunda-feira é Arthur Vigílio Neto, do PSDB. E Marcelo Ramos, do PR, encerra essa fase na terça-feira. E o mês de outubro é considerado de transição entre as estações seca e chuvosa no nosso estado. Mas, ultimamente, o calor que vem fazendo tem incomodado bastante. E aí é preciso redobrar a atenção com as crianças e não descuidar da hidratação, já que a previsão é que o tempo fique mais ameno somente a partir de novembro. Davi está ansioso para cair na piscina, mas antes a mãe precisa passar o protetor solar. Peraí, vamos passar mais um pouquinho? Quer saber? Melhor besuntar logo o corpo inteiro. Ainda tem a camisa e não pode esquecer de proteger o rosto e o couro cabeludo. Pronto, Davi, pode curtir o dia de sol. Keila está sempre atenta para evitar que o filho volte a ter alergias por causa do calor. E os últimos dias não estão nada fáceis. Os especialistas dizem que esse calor intenso é porque o verão está acabando. Você concorda? Nossa, eu imaginei que estava começando, né? Então, assim, se está acabando, eu não estou vendo isso, não. De fato, é preciso redobrar os cuidados com as crianças. A pediatra lembra dos riscos de desidratação, intoxicação alimentar e doenças de pele. O suor excessivo também pode trazer problemas.
Sempre que a criança estiver muito molhada de suor, fazer uma ducha com uma água fresca, sem sabonete, não é banho com sabonete, né? É só água para retirar o suor. E a mãe pode banhar a criança com uma água com um punhadinho de maisena, que ela mistura, joga na pele da criança, que vai refrescar. Água por fora e principalmente para dentro do corpo. O Davi está sempre se hidratando. Mesmo ele não pedindo água, eu dou bastante líquido para ele, frutas que contenham bastante água, verduras e legumes também. Nem para os adultos a situação está fácil. Tem que apressar o passo para chegar até a sombra mais próxima. A explicação dos meteorologistas para todo esse calor é que o que tinha para chover em outubro caiu de uma só vez, em 3, 4 chuvas no início do mês. E os céus só devem voltar a refrescar a cidade daqui a 2, 3 semanas. O especialista do Sistema de Proteção da Amazônia diz que, historicamente, setembro e outubro têm os dias mais quentes do ano. É o finzinho do período seco. A partir de novembro começa a vir um aumento, um volume maior de chuvas e também uma distribuição maior de dias. Então, novembro e principalmente dezembro começa a aumentar bastante. Agora, tem quem torça para as chuvas demorarem um pouco mais a chegar. Nos dias quentes, os vendedores de coco faturam o dobro. É tanta gente querendo se refrescar que está faltando coco na cidade. Quanto calor, melhor para a gente. Infelizmente, a gente trabalha com desse lado do calor, entendeu? Aproveitando para ganhar uma grana extra, né? E como a gente viu agora há pouco na matéria, nos últimos dias tem sido bem mais quente que o normal para essa época, não é mesmo? Nós que somos adultos conseguimos driblar um pouco essa quentura toda, mas o que fazer com as crianças e principalmente os recém-nascidos que necessitam de cuidados bem especiais quando o assunto é alta temperatura. A gente trouxe aqui para o estúdio do Manhã no Ar a pediatra Camila Teles, que está aqui para trazer alguns esclarecimentos. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos. No recém-nascido, quando a gente está no outubro muito quente, que normalmente essa temperatura é tão alta em setembro, e aí as mães veem a criança naquele calor todo e resolve dar água, suco. Isso não pode, se a criança ainda for recém-nascida. Adriane, assim, os recém-nascidos, as crianças até os 6 meses de idade, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é que se faça apenas mesmo o leite materno, a não ser que a criança tenha sinal de desidratação, diarreia, vômito, diminuição na quantidade de urina, né, diminuição nas trocas de fraldas. Aí tem indicação de procurar um médico para avaliar o grau de hidratação e indicar uma ingestão extra de líquido. Mas a recomendação é só o leite materno. Até os 6 meses? Até os 6 meses. Lembrando que a mãe tem que estar sempre hidratada, né? A mãe tem que se hidratar bastante. Então a mãe compensa esse suco, essa água, ela... Sim, a mãe, na verdade, ela precisa estar hidratada para passar uma melhor hidratação para a criança. Agora, muitas mães, elas têm que voltar para o mercado de trabalho. Aí, nesse momento, começa meio que a transição de alimentação, além do leite materno, começa a colocar uma frutinha, alguma coisa assim. Nesse caso, o que é recomendado? Isso. A partir dos 4 meses, que é geralmente quando acaba a licença maternidade, na maioria das empresas, inicia-se a alimentação complementar. A partir do momento que tiver que ser iniciada por conta do trabalho da mãe, e aí já se pode entrar com água, com suco, tudo sem açúcar. Lembrar que no primeiro ano de idade nada deve ser colocado açúcar. Então, no calor, suco de frutas mais frescas, melancia, abacaxi, melão, que são mais docinhas e não necessitam de açúcar e hidratam bastante. Água de coco pode ser dado também e chá. A gente separou algumas recomendações aqui, né, que para esse período muito quente, por exemplo, a hidratação que a gente acabou de falar, só com leite materno a partir dos 4 meses pode dar esse suquinho sem açúcar. Sem açúcar, até 1 ano de idade, nada de açúcar. Cuidados com a pele e na exposição ao sol. A partir de que idade o bebê pode começar a utilizar o protetor solar? A partir dos 6 meses de idade, tá? A exposição ao sol, ela deve ser evitada no horário entre 10 e 16, certo? E para a criança menor do que 6 meses, evitar totalmente a exposição nesse horário. Se for o jeito, usar roupinha leve, usar guarda-chuva, chapéu. Hoje em dia tem roupas com proteção UVA e UVB já à disposição para venda, né? E a partir dos 6 meses, o protetor,
tá? A partir do protetor solar 30, dependendo da cor da criança. Se for uma criança mais branquinha, até 50, 60. Aqui no Amazonas é muito comum e até cultural você sair de casa para se refrescar no rio, num igarapé, numa cachoeira. E muitos pais ficam naquela ansiedade de dar o primeiro banho de rio no filho, esse tipo de coisa. Então quer dizer que antes dos 6 meses não deve levar? É bom evitar. Antes dos 4 meses, por conta até de proteção vacinal, também não se deve fazer. Depois dos 4 e antes dos 6, somente naquele horário cedo, até 8 da manhã no máximo, por conta da exposição solar, do calor, né? E depois das 16 horas. O protetor solar precisa ser específico, o protetor infantil, ou pode usar um protetor comum? Sim, precisa. Os protetores infantis, eles têm menos conservantes, né? Menos produtos que agridem a pele das crianças. Então, tem aqueles kids, a maioria dos kids são recomendados a partir dos 6 meses. Sempre é bom procurar o pediatra da criança para saber a melhor recomendação sobre isso. A gente falou ainda há pouco da alimentação para crianças recém-nascidas até 1 ano de idade. A partir de 1 ano, qual a recomendação para esse período muito quente? De que forma a família pode fazer para refrescar a criança? Certo. Criança, a partir de 1 ano, já começa a pedir sorvete também, né? Na verdade, assim, a partir de 1 ano, até criancinha maior não pede água, né? Eles estão brincando, eles não lembram de pedir água. Então, os pais, os cuidadores têm que lembrar sempre de ficar oferecendo água para a criança, né, frequentemente, mesmo que em pequenas quantidades, e mais do natural para o gelado mesmo, tá? Em relação à alimentação, frutas, legumes, a alimentação mais natural possível. Sorvete, além de ter açúcar, tem muita gordura trans. Então, assim, sorvete de fruta, pode ser aquele naturalzinho, tá? Mas evitar, no fim de semana, uma vez ou outra, tudo bem, né? Muito legume, muito alimento rico em água, abacaxi, melancia, laranja, e evitar alimentos com açúcar, refrigerante principalmente, porque ele aumenta a quantidade de urina e piora a desidratação, e evitar chocolate e cafeína também. Ainda há pouco a gente falou sobre o sol e o sol ficou como um terrorista aí nessa saúde, mas é importante que a criança tenha o banho de sol. Sim, a criança tem que ter o banho de sol. O sol, ele é importante para a absorção de vitamina D. Hoje em dia, até nas cidades onde tem maior incidência de exposição solar, a vitamina D ela é deficiente nas crianças, inclusive nas crianças. Então, ela tem que ser dado um banho de sol, mas um banho de sol cedo, naquele horário que eu falei para evitar, não, certo? Mas ele deve ser necessário, sim. Roupas, qual é o recomendado? Uma roupa mais fresquinha, sem manga, ou uma roupa já com manga para proteger dos raios? As roupas com manga são aquelas com proteção UVA e UVB para aquelas crianças que vão para a piscina, né, para um banho de rio, para a praia. Mas no dia a dia, roupas leves, roupas de preferência clara, de algodão, de linho, que são mais leves. Evitar usar em criança roupa jeans, aquelas roupas mais apertadas. Nesse calor, elas pioram a transpiração e aumentam a perda de água da criança. Evitar aglomerações em ambientes quentes. É muito comum, né? Eu sou repórter e a gente vai para eventos, festas, carnaval, trabalhar, né? E a gente vê muitas famílias com criança nesses ambientes, criança no ombro. E além dos riscos que ela fica sujeita a estar um ambiente de aglomeração, os perigos, tem essa questão também da temperatura desses ambientes que pode prejudicar a saúde da criança. A temperatura ideal é entre 24 e 25 graus. Difícil achar essa temperatura Difícil aqui em achar, Manaus. né? Na rua Até não tem. Para ar-condicionado, na rua não tem. Ambiente quente, com aglomeração, facilita a proliferação de vírus e bactérias. Então, tem que ficar atento que essa época, além de manter uma hidratação maior, é uma época de muita diarreia, de muito vômito. Os pronto-socorros costumam estar lotados por conta disso. Então, o ambiente aglomerado facilita essa proliferação, né? Facilita o aumento dessas doenças. Então, o que puder evitar é bom. Agora, até dentro de casa, a temperatura é muito elevada. Esses dias, à noite, a temperatura tem em torno de 32, 33 graus. E aí, muita gente que pode recorre ao ar-condicionado o dia inteiro, deixa a criança o dia inteiro no ar-condicionado. Isso é o adequado para evitar essa temperatura ou o uso dos condicionadores de ar pode acabar prejudicando a saúde do bebê? Na verdade, assim, o ar-condicionado, quando está muito quente, o ar-condicionado ele deve ser usado. Salva. Isso, mas tem que se ter cuidado em relação à limpeza do filtro de ar, porque se ele estiver sujo, vai proliferar mais
doença. Então, semanalmente, a limpeza do filtro deve ser feita. Uma vez por semana? É. O recomendado é uma vez por semana. É difícil fazer, mas é uma vez por semana. Eu estou tentando lembrar a última vez que... Isso. Então, tem que verificar bem os filtros, né? E, assim, a temperatura, como eu lhe falei, naquela faixa de 24, 25, 23 graus, é uma temperatura mais adequada para não ficar muito frio e não piorar também a questão da saúde. E se não tiver o ar-condicionado e for o uso do ventilador, deixar o ventilador rodando, nunca deixar ele virado para o rosto da criança. O ambiente tem que estar arejado, mas ficar virado para o rosto, ele pode ser prejudicial. Agora, outro assunto aqui é a hidratação das narinas. E isso vale tanto para a temperatura alta como para o próprio uso de ventiladores e ar-condicionados. Né? Isso, é. As mucosas, no calor, elas ficam mais ressecadas. Mucosa em geral. Da boca, então você resolve isso bebendo água. Das narinas, é bastante comum nesse tempo a gente receber no pronto-socorro criança que sangrou o nariz. Né? Isso ocorre porque a mucosa da narina ela é muito fina, então ela tem que ser hidratada. Como que é feita essa hidratação? Soro fisiológico, aquelas soluções salinas que vem um sprayzinho, coloca um jatinho em cada narina antes de dormir, quando acorda, principalmente no tempo que está mais seco, muito tempo sem chuva e muito quente, isso ajuda a evitar esse tipo de sintoma. Os sprays descongestionantes nasais, né, alguns têm algumas substâncias, alguns medicamentos que não são apenas soro. Tem que tomar cuidado na hora de fazer essa compra. Tem que tomar cuidado, Tem alguns que têm o mesmo nome, mas muda o SC, que é sem conservante. Tem que usar aqueles com apenas solução fisiológica. A maioria dessas outras substâncias que vêm nos soros de hidratação, eles são contraindicados para a criança, eles causam vasoconstrição, eles às vezes pioram o sangramento. Então, antes dos 2 anos de idade, a maioria é contraindicado. E assim, qualquer idade para uso irrestrito tem que ser mesmo só o soro, até nos adultos. Além do soro que tem esse spray que fica mais fácil a aplicação, tem também o soro que acaba sendo mais baratinho, né? O soro fisiológico que você compra na garrafinha, tem a partir ali de R$2 que você já encontra. Isso. Pode ser usado normalmente? Pode ser usado. Ele tem alguns que já vem com um bico dosador para aplicação, você só aperta e aplica, e pode ser usado com seringa. Puxa 2 ml na seringa, aplica em cada narina. Eu falo para as mães, não se preocupem que não vai afogar os filhos de vocês aplicar 1 ml em cada narina da criança para hidratar. Nesse período, a gente tende a tomar mais banho, né? Porque está muito quente e as mães estão vendo a criança suando, às vezes a pele começa a se irritar e enche a criança de banhos. Tem algum problema? Tem uma quantidade de banhos indicada por dia ou pode tomar banho à vontade? Adriane, depende da idade, né? Recém-nascida a gente recomenda só um banho, até os 30 dias um banho por dia só. Devido ao calor, se precisar dar mais, evitar o uso de sabonetes. E o sabonete em qualquer idade, né, criança maior, evitar banho quente para não ressecar mais ainda a pele. O banho tem que ser frio e uso de sabonete neutro. Né? Nada de sabonete com muito cheiro, porque tudo isso acaba agredindo mais. Aqueles sabonetes de criança, que tem cheirinho de criança, eles podem ser usados? Depende muito da marca, tá? Mas de preferência aqueles neutros glicerinados. Glicerinados. Os glicerinados. Anota aí, papai e mamãe. Os glicerinados, que eles evitam o ressecamento e até o desenvolvimento de alergias com o uso. Então, tem algum substituto para esse sabonete? Pode tomar banho só com a água? Só com a água. Pode tomar banho só com a água. O ideal é que seja assim. Ou com a água ou com esse sabonete. Muita gente, principalmente as pessoas mais idosas, tem o hábito de tomar banho ou de usar sabão de coco. Isso pode ser prejudicial para a criança? Não, na verdade sim, se for 1, 2 vezes ao dia, não. Né? Se você quiser dar banho na criança 4, 5 vezes ao dia, daí usa mesmo só a água e o sabão de coco só 1, 2 vezes no máximo. Doutora, tem alguma recomendação que a senhora gostaria de deixar para as mães, pais que estão em casa acompanhando o Manhã no Ar e estão, né, nesse dilema de criar os filhos no meio desse calorão todo? Porque a nossa cidade não tem jeito, é uma cidade muito quente, a gente está chegando em torno dos 40 graus de temperatura, principalmente ali entre 1h e 3 da tarde. A previsão é que nas próximas décadas a temperatura aqui em Manaus aumente cerca de 5 graus. Então, qual é a recomendação que a senhora gostaria de deixar aos nossos telespectadores? É assim, acostumar a criança a beber água, né? Ela, na maioria das vezes, não vai pedir. Quando a criança começa a pedir água, muitas vezes já é um sinal de desidratação. Então, criar o hábito, já incentivar o hábito de beber água, aos pouquinhos, né? Para os pais, para a mãe ou para quem cuida. Antes de sentir sede. Antes de sentir sede.
tá? Verificar nesse tempo de calor a questão da diurese, se a criança está urinando menos, porque a diminuição na urina é um sinal de desidratação, então ficar de olho nisso. A cor da urina também, né? A cor da urina, quando a urina está mais amarelada, de manhã cedo ela é normal, está mais amarelada, mas durante o dia ela tem que estar clarinha. Então, assim, ela vai clareando. Se ela, durante o dia, estiver bem amarelada, a questão de que a criança também não está bem hidratada. Então, o principal é incentivar a hidratação, evitar a exposição solar naquele horário entre 10 e 16 e sempre que for levar a criança à escola tem que ir a pé, usar um guarda-sol ou na volta, às vezes volta meio-dia da escola e tem que vir a pé, usar guarda-sol, lembrar de aplicar o filtro solar 20 minutos antes da exposição e se ficar o sol, reaplicar a cada 2, 3 horas, porque senão o filtro perde o efeito. Muito obrigada por sua visita e por todos esses esclarecimentos, foram muito úteis. Obrigada. Nós recebemos hoje no Manhã no Ar a pediatra Camila Teles, que é para ajudar você, papai e mamãe, a cuidar melhor da sua criança nesse período de altas temperaturas. E olha, nesse sábado, o distrito de Cacau Pireira, que fica ali no município de Iranduba, vai receber uma ação social do Comando do Corpo de Bombeiros. Quem vai falar agora sobre esse assunto com a gente é o repórter Márcio Azevedo. Bom dia, Márcio. Que serviços serão oferecidos? Oi, Denise, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, são serviços na área de saúde e também a parte de embelezamento. Mas quem vai dar esses detalhes é o Major Máximo, ele que comanda o Corpo de Bombeiros no interior e está à frente dessa ação. Major, bom dia. Amanhã, no Iranduba, vocês começam cedo e que tipo de serviço vocês vão oferecer para os moradores lá do Cacau Pireira, do distrito? Bom dia, Márcio. É a primeira ação social do fogo, né, realizada pelo Corpo de Bombeiros lá no município de Iranduba, no distrito Cacau Pireira. A primeira ação ela contará com vários eventos, né? Diga-se de passagem, esses eventos estão acontecendo graças à organização do Corpo de Bombeiros, mas com vários parceiros. Dentre eles o Governo do Estado, a Prefeitura Municipal de Iranduba, a Fundação SECOM, a UEA, Newton Lins e vários outros médicos e inclusive classe política que estão nos ajudando para que esse evento acontecesse. E amanhã, às 8 horas, nós teremos vários atendimentos, dentre eles atendimentos médicos nas áreas de oftalmologia, dermatologia, clínica médica e outros serviços como assessoria jurídica, corte de cabelos, massagem, estética, vacinações, enfim. São vários serviços que estarão sendo disponibilizados. Eu aproveito, inclusive, para convidar a população local a se fazer presente, né, para participar dessa ação, que é a primeira, mas esperamos que outras ações como essa possam acontecer. Vai ser em que local lá e vocês devem trabalhar até que horas? A ação começará por volta de 8 horas até as 14, né, na nossa sede lá do distrito, de Cacau Pireira, na 5ª Companhia, que é uma unidade de proteção civil e meio ambiente, né, criada ano passado, com esse propósito de aproximar o Corpo de Bombeiros da comunidade, e essa ação é uma de tantas outras ações que a gente já realiza naquele município. Bom, e para esse atendimento médico, a pessoa não precisa levar tanta documentação. Se tiver exame, alguma coisa pendente, pode levar. Mas para a parte de atendimento jurídico e outras orientações, é bom que ela vá munida de documentos, né? Sem dúvida. Ela leve, inclusive se tiver alguma ação específica que ela queira obter alguma espécie de assessoria, ela leve, porque nós teremos procuradores, nós teremos advogados que vão estar lá dispostos justamente a poder facilitar tanto na questão da assessoria jurídica, como também tentar resolver naquele momento algum impasse que porventura aquelas pessoas tenham com relação a questões jurídicas. O senhor falou que lá você já desenvolve outros trabalhos sociais com essa unidade centralizada. Que trabalhos são esses? Sem dúvida, Márcio. Essa unidade ela foi construída dentro de um escopo, né? É uma diretriz de comando que nós fizéssemos um trabalho diferenciado no interior. Então o Iranduba ele foi contemplado, foi criada uma unidade de proteção civil e meio ambiente. O que é isso? Nós transformamos as companhias convencionais e pelotões destacados que nós temos no interior em unidade de proteção. O que isso vem acrescentar? Ela vem justamente acrescentar outros serviços além daqueles ordinários, corriqueiros que nós já fazemos, que são previstos na nossa missão constitucional. Fazemos todos os serviços de bombeiro. O que ela tem atrelado a mais? Ela tem justamente isso, os projetos sociais. E por que disso tudo? Nós entendemos que nós, como corporação e como instituição, podemos fazer algo mais. E essa unidade de proteção civil, ela foi criada com esse intuito de aproximar,
mais ainda a comunidade do Corpo de Bombeiros. E hoje nós temos feito isso de diversas formas. A primeira delas através de 2 projetos belíssimos, né, que é o projeto Bombeiro Mirim, que começou em Parintins, e hoje nós já estamos com esse projeto estendido a 5 municípios. Ao todo temos em torno aí de 200 crianças e adolescentes trabalhando conosco, recebendo das mais variadas instruções com o intuito de melhor capacitá-los e ajudar na formação desse cidadão. Temos também o projeto da Terceira Chama, que é um projeto com a melhor idade, então nós temos no distrito, lá na companhia, na 5ª companhia, senhoras que participam diariamente. E também contribuímos com várias outras ações, né? A ação social ela faz parte agora do nosso cronograma, é a primeira ação, mas já desenvolvemos várias outras ações no município com esse intuito de ajudar a desenvolver e a melhorar o bem-estar daquelas pessoas. Cito ainda outros trabalhos realizados, como por exemplo o projeto Bombeiro Mirim, que eu falei há pouco, a Terceira Chama, e promovemos vários outros cursos, dentre eles temos o de brigadista florestal, né? Dentro dessa concepção de unidade de proteção civil e meio ambiente, o Corpo de Bombeiros Civil ainda com essa intenção maior de melhorar as condições ambientais, quer seja com a prevenção e com a capacitação, formando brigadistas no interior. Major Máximo, obrigado pelas suas informações. Então, reforçando o convite, você que mora no distrito de Cacau-Pireira, amanhã, a partir de 8 da manhã, lá onde fica essa unidade do Corpo de Bombeiros, que você é morador do distrito, sabe onde é, vai lá, procure, que vai ter todo tipo de atendimento. Além da parte de saúde, assessoria jurídica, corte de cabelo, e provavelmente vai ser um dia bem agradável aí com os militares do Corpo de Bombeiros do estado do Amazonas. Eu volto com você, Diniz. Muito obrigada pelas informações, Márcio. E com a família do Leite, o seu dia tem sempre muito mais. Para combinar com aquele cafezinho gostoso, tem o leite em pó que leva mais qualidade para as suas manhãs. Com o leite condensado, você vai ter mais sabor porque ele é delicioso e consistente. É o segredo para deixar suas receitas irresistíveis. Com o queijo interfolhado, você tem 100% de aproveitamento. Sabe por quê? As fatias já vêm soltinhas, separadas e não grudam. Tudo isso numa embalagem super prática. Você encontra o queijo interfolhado, prato e mussarela. É para dar aquele toque especial. A família do Leite tem o queijo ralado. Então essas são algumas das opções. Leve mais do leite para o seu dia. E o Banco de Leite Humano da Maternidade Ana Braga vai realizar neste sábado uma campanha para arrecadar potes de vidro que servem para o armazenamento do leite materno. O leite armazenado nesses potes serve principalmente para os bebês internados em unidades de terapias intensivas. Por isso, sua ajuda é muito importante. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a Thea Morel. Olá, Thea. Explica pra gente como devem ser esses frascos e onde serão os pontos de coleta. Olá, Adriane, bom dia a todos. Bem, esses frascos normalmente são frascos de vidro que tem tampa de plástico. São frascos que a gente tem ali no nosso dia a dia, na nossa cozinha, disponíveis e são muito fáceis de encontrar. Muita gente às vezes guarda esses frascos para utilizar como pote para alguma coisa ou descarta. Em vez de descartar, uma boa ideia seria fazer a doação. E essa campanha da Maternidade Ana Braga, Adriane, conta com um apoio muito especial dos escoteiros. Tanto que eu tenho aqui do meu lado um dos instrutores, que é educador social também, o Júlio René, que trouxe alguns frascos aqui para a gente poder mostrar para as pessoas e ver se elas têm isso em casa e podem fazer essa doação. Bom dia, Júlio. Júlio, vamos mostrar primeiro para a população que tipo de frasco é esse que pode ser utilizado, né, para armazenar o leite humano. Bom dia, sempre alerta, saudação dos escoteiros. Bom, os frascos, eles são frascos de café solúvel ou maionese, sendo que o frasco é de vidro e a tampa é de plástico rosqueável. Esses frascos, eles seguem um padrão da Anvisa e a maternidade faz a higienização e esterilização desses frascos. Bom, vocês já estão fazendo a campanha para coletar esses frascos, né, já há algum tempinho, porque amanhã é um dia especial para os escoteiros. Isso, amanhã é o dia da mobilização nacional do 18º Mutirão Nacional de Ação dos Escoteiros na Comunidade. O intuito é que o jovem participe, o jovem escoteiro participe na sua comunidade, saindo, coletando, pedindo a doação de órgãos dentro do seu condomínio, no seu bairro, na sua escola. Bom, quantos frascos vocês já coletaram, já que amanhã é o dia limite da campanha, né? E qual é que é a meta de vocês? Bom, já foram coletados mais de 50 frascos e a nossa meta é alcançar o número de 100 frascos para doação. Tem um dia só, né? O tempo é pequeno ou vai dar tempo? Dá tempo sim. Todo mundo tem um potinho desse em casa, então amanhã, sábado à tarde, entre
13 e 17 horas nós vamos fazer a coleta desses frascos. Levem seus filhos para o parque, verifiquem aí no seu armário e aí passem uma tarde gostosa com os escoteiros e ainda fazendo uma boa ação. E aí os escoteiros, além de tudo, já fizeram também ali uma coleta, deve ter gente que tem isso guardado dentro de casa, que coletou na comunidade, mas amanhã serve realmente como ponto de alerta, um ponto de coleta que vai funcionar onde exatamente, Júlio? Vai funcionar no Parque Ponte dos Bilhares, na parte da Constantino Neri. Só procurar no final do parque os escoteiros uniformizados e qualquer escoteiro pode receber o frasco. E vamos falar um pouquinho sobre a importância desse frasco. Quer dizer, a maternidade vai receber essa ajuda de vocês e para eles é muito importante, né, para o banco de leite. Isso, a campanha é Frascos que Salvam Vidas. Mães que não podem alimentar seus bebês recebem esse frasco com leite na maternidade, doadas de mãe que tem excedente leite. Então a mãe que está amamentando hoje, ela tem um excedente leite, ela pode coletar nesses frascos, a maternidade vai entregar na casa da mãe e depois vai recolher esse leite na casa da mãe. A mãe não tem trabalho nenhum. Então com isso os escoteiros querem salvar vidas. Essas crianças estão em UTIs, não podem receber leite materno por algum problema de saúde da mãe ou incapacidade do bebê e aí os escoteiros acabam salvando vidas através dos frascos. Ok, muito obrigada, Júlia. E Adriane, olha só, é o exemplo dos escoteiros e toda pessoa pode participar, né? Todo mundo tem ali o café solúvel, muita gente usa café solúvel, mas quem não usa tem maionese. Quer dizer, se você tiver aí, poder pegar esse pouquinho de ajuda, esse frasco, um frasco só por família, 2 no máximo, já vai fazer muita diferença para o banco de leite, que precisa realmente desses recipientes para poder continuar fazendo o trabalho e principalmente cuidando dos recém-nascidos que precisam do leite humano. Adriana. Com certeza, Thea. Muito obrigada pelas informações. E só um alerta aqui para as mamães que vão fazer essa coleta. Não pode pegar o pote de café solúvel e já coletar o leite. É preciso entregar para doação, porque na maternidade é feito todo um processo de higienização para que depois seja entregue a essas mães, para que elas possam fazer a doação do leite materno, que vai servir para as crianças que estão nas UTIs neonatais das maternidades aqui do Amazonas. E agora a gente faz um breve intervalo comercial e volta daqui a pouco. A gente vai trazer as informações do trânsito direto do RC Coop, o nosso helicóptero que já está sobrevoando a cidade. Tem também a interação ao vivo do Manhã no Ar e o A Crítica Notícia. Rádio e TV A Crítica juntos. É um instante só. Até já.